Olá, bom dia a todos e a todas que já nos acompanham aqui no programa Quarta Sindical. Este programa que é uma parceria entre a CUT Paraná e o Jornal Brasil de Fato Paraná. Eu sou Ana Carolina Caldas, sou jornalista do Brasil de Fato, e hoje o nosso tema, como todos os outros temas que nós vemos tratando aqui desde o ano passado, é sobre os fatos que impactam na vida dos trabalhadores. E hoje nós vamos falar sobre o desmonte do Banco do Brasil, né? A intervenção aí do governo federal para privatizar o Banco do Brasil, que já começou, e nós vamos detalhar aí o que já vem acontecendo de atuação aí do governo federal em relação ao Banco do Brasil, e também vamos falar sobre a resistência dos trabalhadores do setor bancário contra esse início aí de desmonte do Banco do Brasil. Como todas as quartas-feiras, às 11h30, eu estou aqui dividindo a mediação deste programa com o presidente da CUT Paraná, Márcio Killer, e eu já vou dar o meu bom dia ao Márcio, aos convidados. O Márcio vai apresentar os nossos convidados de hoje. Passo a palavra para você, Márcio. Olá, bom dia a todas e todos que nos veem pelas redes da CUT Paraná e do Brasil de Fato Paraná, para mais um Quarta Sindical. Hoje nós vamos discutir um tema latente na sociedade, inclusive na última sexta-feira tivemos uma grande atividade no Brasil inteiro, um dia de paralisação em defesa do Banco do Brasil, e para a gente conversar um pouco sobre esse desmonte que vem acontecendo sobre as nossas estatais, em especial aos bancos públicos, né? No caso que nós vamos discutir hoje, do Banco do Brasil, mas também a Caixa, os bancos estaduais sofrem essa pressão do desmonte, assim como diversas empresas importantes e estratégicas para o desenvolvimento do Brasil. Para trocar uma ideia conosco, então, sobre o desmonte do Banco do Brasil, vamos conversar hoje com o nosso companheiro aqui do Movimento Sindical Bancário, presidente do Sindicato dos Bancários de Curitiba e Região, Antônio Luiz Fermino. Antônio Luiz Fermino é contador de formação pela FESP, dirigente sindical, né, bancário da Caixa Econômica Federal desde de 1988 e, como a gente disse, atual presidente dos sindicatos bancários de Curitiba e região. Bom dia, Fermino. E também João Fukunaga, que é bancário do Banco do Brasil desde 2008, mestre em História Social pelo Programa de Estudo de Pós-Graduação em História da PUC de São Paulo, secretário de Organização e Suporte Administrativo do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, é dirigente desde 2011 e atualmente é o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. Então, bem-vindos, Fermino, João, um bom dia à Ana, nossa companheira de bancada de todas as quartas, nossa equipe técnica que está na retaguarda, Lucas, Gibran, André, Pedro Carrano, enfim, todos que fazem o Quarta Sindical acontecer. Passo, então, novamente a palavra para minha companheira de bancada, Ana Carolina Caldas. Obrigada, Márcio. Então, sejam bem-vindos, nossos convidados, João, Fermino. Como todos os programas, a gente faz uma primeira pergunta, né? Traz um tema, e aí a gente passa para os dois responderem, fazerem as suas complementações. Vamos iniciar, como todo programa também, é importante a gente deixar claro aqui para vocês, que a gente busca trazer a maior clareza possível, né? Simplificar os temas, que às vezes os temas estão aí na mídia, ou nas nossas mídias mesmo, né? Chamando para as mobilizações, mas às vezes aparece de forma recortada, e aqui a gente quer juntar todos os recortes aí para falar hoje especialmente sobre essa proposta da equipe econômica de Bolsonaro, né, mas especialmente do ministro da Economia, Paulo Guedes, que já iniciou 2021 propondo, né, entre aspas, uma reestruturação, e aqui eu vou trazer alguns números, né, com o objetivo de fechar 361 unidades no país, do Banco do Brasil, sendo 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento.
e também, nessa leva, uma demissão de 5 mil bancários e descomissionar centenas de funções. Lembrando, né, daquela inesquecível reunião ministerial do dia 22 de abril de 2020, quando, logo depois que o ministro do Meio Ambiente, Salles, disse que era para aproveitar a pandemia para passar a boiada, né, que ninguém está prestando atenção no governo e todos muito preocupados com a pandemia, então era para aproveitar passar a boiada, e logo em seguida, no mesmo tom aí de passar a boiada, lá no dia 22 de abril, o Guedes disse que o Banco do Brasil era um projeto pronto para a privatização. Então, eu vou passar a primeira palavra para o Firmino e depois em seguida ao João, que vocês detalhassem aí qual é essa proposta do governo, o que ele já vem fazendo, e essa medida também atende ao interesse de quem, né? Mesmo que a gente saiba, né, qual é a essência deste governo Bolsonaro, mas que a gente deixe claro, né? Primeiro, qual é essa proposta de reestruturação, se isso já começou e eles estão atendendo a que interesses. Então, passo a palavra primeiro ao Firmino e depois ao João. Bom dia, Ana. Bom dia, Márcio. Bom dia, companheiro João. Ana, o projeto deste governo se resume à velha máxima do Estado mínimo, né? Aqui nós vamos focar um pouco mais na discussão do sistema financeiro, Banco do Brasil e Caixa, mas eles querem reduzir tudo aquilo que é público, né? Naquela reunião ministerial, eles citaram a questão do Banco do Brasil estar pronto, é a bola da vez, mas com isso tudo eles abrem toda uma questão geral de desmonte da Petrobras, desmonte da Embrapa, desmonte de tudo que era de ponta nesse país, em termos de pesquisa e tecnologia, para a gente cair num momento de ignorância, de ausência de investimentos públicos, né? E aí um deles que fica claro nesse momento de pandemia, se o Brasil não tivesse o SUS, teria no mínimo 500 mil mortos neste momento, não 500 milhões, 500 mil mortos neste momento no país. O SUS tem segurado as pontas, tem feito o papel de um serviço público de saúde. Então, assim, nós temos um debate hoje onde se retira o papel público do Estado, o papel de mantenedor da educação, da saúde, que eram princípios básicos que estavam na Constituição de 88, já fizeram a primeira ataque a esse processo com o congelamento de 20 anos dos gastos, nem imaginando que poderia ter uma pandemia pela frente, como a gente está passando agora, na pandemia do coronavírus, que se pode chamar de segunda onda ou não, mas está aterrorizando todos os trabalhadores, e aí entra o embate e o principal interesse. A gente vê claramente prefeituras... Me desculpe que entrou uma ligação aqui. A gente vê claramente prefeituras tomando posição de liberar atendimentos no sentido de favorecer ao comércio, e não pensando efetivamente na necessidade das pessoas ou na preservação da saúde das pessoas. Então, hoje, neste momento, a tentativa, e fica claro nas falas, principalmente do Paulo Guedes e do novo presidente da República, o inominável lá, ele vem no sentido de atender ao mercado. O mercado, que é a economia. A gente vê claramente as pessoas que estão colocando seus empregados na rua para exigirem que o mercado abra, que o comércio abra, que o atendimento fique numa bandeira mais suave, uma bandeira amarela, possa ter aí o fluxo de comércio, academia e outros, são pessoas que andam dentro dos seus carros, com os vidrinhos fechados, carros de luxo, enquanto que a ampla maioria dos trabalhadores se expõe ao risco, se expõe à morte. Então, infelizmente, e eu não tenho dúvida que em pouco tempo nós teremos a vacina para ser vendida. O SUS não vai conseguir adquirir, entre aspas, porque este governo prega isso, prega a ausência de Estado, a responsabilidade, a irresponsabilidade dele com a situação de saúde. Chega ao ponto dele dizer que não era responsabilidade do Estado levar oxigênio lá para Manaus, lá para o Amazonas, naquele momento de pandemia. Então, este é o foco. Este governo quer entregar o país ao mercado, seja ele financeiro, é o capitalismo nu e cru. Então, nesse momento, a gente vai abordar mais situações. Hoje, tanto Caixa e Banco do Brasil estão sofrendo ataques. A iminência da Caixa
de ter foi às pressas criado o Banco Digital, o Caixa tem para pagamento da emergencial dos benefícios lá atrás, que hoje agregou-se mais contas de poupança e é um banco que vai à venda. Já foi dito ontem pelo presidente da Caixa que a intenção dele é privatizar o Banco Digital, levando aí a essência da Caixa, porque nesse Banco Digital estão os pagamentos sociais, os programas sociais todos do governo, está a poupança, a Caixa ficaria só com conta corrente. E agora esse ataque também ao Banco do Brasil, que o Fukunaga pode aí detalhar com melhor qualidade, mas assim, um ataque da economia apontada na redução de custo com o trabalhador. Eles não falam, quer dizer, o dinheiro que se vai economizar, o pouco, proporcionalmente com o lucro do banco, é mínimo, é tirar o banco de alguns setores para que o mercado privado, Santander, Itaú e Bradesco, possam assumir, desmembrar, para que eles façam usufruam da forma que eles quiserem e não mais tendo como foco o povo brasileiro. Vamos lembrar que em 2008, quem segurou a crise mundial no país com microcrédito foi a Caixa e o Banco do Brasil. Foram os dois bancos que fizeram uma política pública de taxas de juros menores, reduzidas, foram usados como seu papel para segurar o mercado. Os bancos privados ficaram putos da vida porque não deixaram de ganhar. Ganharam menos, tá? Mas agora estão na revanche de aniquilarem com este papel, tanto da Caixa e do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é público, mas tem a capital misto, já tem capital aberto. A Caixa, ela é 100% do povo brasileiro, né? Então nós temos sim que defender tanto Caixa e Banco do Brasil, porque os dois atuam em segmentos diferentes. A Caixa no segmento social, fundo de garantia, pagamentos de programas públicos, e o Banco do Brasil é quem mantém hoje não só a agricultura do país, mas também a pequena agricultura com financiamentos acessíveis, a juros mais acessíveis de mercado. Mas o debate está iniciando. Tem uma conjuntura aí que a gente vai ter que ajudar a detalhar. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o João, né, João, para você contar aí, se vocês já estão sentindo na pele esse começo de ano oferecido pelo Guedes aos trabalhadores do setor bancário. João? Obrigado, Márcio, pelo convite, o Firmino também, a Ana, obrigado por dar esse espaço para nós, né, os trabalhadores, para falarmos desses ataques que esse atual governo vem promovendo, né? São ataques que a gente pode traçar um histórico começando numa reforma trabalhista, que era para gerar emprego, e de fato não gerou emprego nenhum, gerou maior desemprego. Depois uma reforma previdenciária, que era para dar sobrevida à Previdência, mas nós sabemos que era para tentar capitalizar e entregar na mão dos grandes bancos o recurso do INSS, e também impedir que o trabalhador de baixa renda não tenha acesso a uma previdência digna, né? Então, a gente vem desses ataques de uma agenda neoliberal imposta pelo atual governo, pelo ministro Paulo Guedes, né? Paulo Guedes, que vem do mercado financeiro, foi fundador do Banco BTG Pactual, um dos maiores bancos de investimentos do país, e depois se torna aí ministro preponderante nesse atual governo, né? Um super-ministro oposto piranga, e faz tudo. E, como a Ana colocou, né, na reunião ministerial em que se debateu as políticas nacionais, né, que aquele show de horrores, que em vez de discutir o país, estava se discutindo mazelas, pequenez de poder ali, a gente viu o Paulo Guedes dizer muito claramente, né, nós temos que olhar para os grandes, porque os pequenos não é problema nosso. Então, olhar para os grandes é olhar para quem, né, olhar para as grandes empresas. E o mais engraçado é que eles acusam os governos progressistas de terem feito isso. Mas, de fato, quem faz isso é o neoliberal, né? Eles privilegiam as grandes empresas porque eles têm ações dessas grandes empresas. E aí, onde entra o Banco do Brasil e a Caixa? Eles entram na alça de mira, principalmente na tentativa de destruição dessas empresas, né? De passar esse capital dessas empresas, esses recursos que eles administram e todo o poder que eles possuem, né? Esse poder econômico que o Banco do Brasil e a Caixa possuem, para a iniciativa privada, para o Banco Itaú, para o Banco Santander, para o Banco Bradesco. E aí eles começam a destruir internamente essas empresas. No caso mais específico da Caixa, né, o Firmino colocou bem, tem uma discussão aí de desmonte da Caixa, e principalmente da venda de parte de importantes, né, de empresas importantes que a Caixa detém controle. No Banco do Brasil começa um processo de reestruturação, né, totalmente desgovernado e totalmente
desalinhado no momento onde há uma pandemia. À toa que a gente vem numa série de manifestações, de debate com a sociedade da importância do Banco do Brasil. O banco anunciou, no dia 16, uma reestruturação que prevê fechamento de 361 agências. Nós estamos apurando via contrato, porque o banco não passa e não quer passar informações acerca dessas agências, mas algumas delas realmente em cidades que não terão mais atendimento bancário, prejudicando a população e prejudicando principalmente a economia local. Pessoas terão que se deslocar para ter um acesso a uma bancarização. Imagina um prefeito de uma cidade que não conta com uma agência do Banco do Brasil, como ele conseguirá fazer o crédito, pagamento de funcionários, empréstimos necessários para fazer obras públicas, né? Então, várias cidades do país afora estão fechando essas agências, algumas outras, 243, transformando em postos de atendimento, ou seja, precarizando o atendimento, porque você não conta com uma estrutura bem reduzida, né, de atendimento, prejudicando também tanto a população quanto o poder público. O banco alega muito que essa reestruturação vai de encontro às novas tendências tecnológicas, mas vamos ver que nesse desenho do mapa aí de algumas cidades do interior que estão fechando, não tem um pleno acesso tecnológico, né? A gente verifica um pleno acesso tecnológico nas grandes capitais e olhe lá, né? E mesmo assim, se fizermos uma experiência, conversarmos com um trabalhador de baixa renda, conversarmos com um trabalhador que presta serviço para o Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, muitos deles vão dizer que não acessam os sistemas tecnológicos dos bancos, né? Vão no guichê de caixa, vão numa agência dos bancos para tentar tirar dúvidas e resolver seus problemas financeiros. Por quê? Não porque eles não têm uma malha tecnológica nas capitais, como Curitiba e São Paulo, mas porque eles não têm condições financeiras e têm créditos na internet para acessar, né? Ou tem muito medo de utilizar esse serviço por desconhecimento. E muito do que houve de aumento de acesso à tecnologia foi exatamente no momento da pandemia, que foi incentivado tanto por nós, da Contrafut, como pela Febraban, né, para que evitasse o contágio comunitário que a gente está vivendo no país. Então, são argumentos pífios que demonstram claramente para nós um desmonte do Banco do Brasil em uma elitização do atendimento, né, e priorizar o atendimento elitizado, de segmentação mais alta, em detrimento do trabalhador de baixa renda, em detrimento da micro, pequena empresa, em detrimento da agricultura familiar. Porque uma agência regular do Banco do Brasil faz crédito para micro, pequena empresa, faz crédito para o agricultor familiar, né? O Banco do Brasil, nesse período da pandemia com o Pronamp, foi responsável por quase 6,9 bilhões de recursos para 110 mil pequenas e médias e microempresas, né? E como o Firmino colocou, o Banco do Brasil financia 55% da agricultura familiar, que é a agricultura que abastece a mesa. 70% das mesas do país são abastecidas por alimentos da agricultura familiar. O banco, ao reduzir as agências, está fazendo o quê? Está encarecendo o alimento que vai para nossas mesas, prejudicando cada vez mais a sociedade. E aí eles falam que vão priorizar o agronegócio. O agronegócio é, por excelência, exportador, né? Então, a gente vai ter um aumento maior nas dificuldades na ascensão aí de alimentações, principalmente do que hoje já vem tendo dificuldade na agricultura familiar, né? Então, são esses ataques que a gente tem dialogado com a sociedade, estamos tendo muito retorno positivo, a sociedade, teve até em alguns locais que a sociedade se manifestou, falando, não queremos que feche, estamos apoiando vocês, não estamos tendo reflexos negativos, só positivo, estamos na mídia, isso é importante, na mídia tradicional, colocando esse debate. Acho que pela primeira vez o governo cometeu um tiro no pé ao comentar a saída do presidente do Banco do Brasil, porque só nos fortaleceu nas mídias, né? Então, acho que isso foi importante para construirmos esse movimento nacional. Joel, obrigada pelas primeiras explanações aí. Eu vou só ler alguns comentários, né? Quando você fala de apoio, a gente sempre tem aqui a nossa audiência extremamente participativa e que sempre está apoiando essas causas, né, que a gente vem trazendo aqui e não deixará de expressar seu apoio à questão do Banco do Brasil. A Edenilda de Oliveira manda um bom dia, a Ilha de Oliveira também, bom dia, Elias Jordão, que sempre está por aqui, manda bom dia, Daniele Bittencourt Azevedo, bom dia, Daniel Mitelbade, se é público, é para todos. Elias Jordão, bom dia, Ana Carolina, bom dia, presidente da CUT, Márcio, bom dia, está mandando um bom debate a todos e vamos à luta em defesa dos bancos públicos. Sem banco público não tem desenvolvimento.
Gutierre Coutinho também, Vivos Bancários, categoria de muita luta, Ana Smolka, defender o Banco do Brasil é defender o Brasil, Mirtes, manda um bom dia, Reinaldo Cavalcante diz, defender as empresas públicas neste país é fundamental para o desenvolvimento do país, fora Bolsonaro. Leonice Matos também fala Banco do Brasil, público e para todos. Jonas Braz escreve aqui, precisamos dos nossos bancos públicos, Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Continuem comentando e também aproveitem para compartilhar esse programa com os amigos nas suas redes sociais. Passo para o Márcio, que tem aí 2 perguntas para serem feitas. Olá, obrigado, Ana. A gente sabe, assim, que o ataque que vem sendo feito, né, não tira, né, o mérito que os bancos públicos, né, têm, né, no cenário, né, nacional. Pega, por exemplo, o Banco do Brasil, é um dos bancos que investe, um dos poucos bancos que investe em agricultura, né? A Caixa cuida do setor mais imobiliário. Mas, assim, os bancos públicos são públicos e privados, eles investem nas regiões menos envolvidas e na população de renda média. Queria saber qual que é a importância para esses setores da sociedade você ter o banco nessas regiões. Eu acho, João e Firmino, que esse ataque mais grave, né, grande e grave que o Banco do Brasil está sofrendo agora, talvez tenha um pouco o reflexo aí dessa nova modalidade de operações, que é o Pix, né, que faz com que não haja necessidade de bancos em diversos lugares, porque com as chaves vocês conseguem fazer essa questão. Então, qual continua sendo a importância desses bancos para as populações de renda média, né, e para as populações de baixa renda, né, a agricultura familiar, que sobrevive disso e tal. Queria deixar para vocês dois, né, começando pelo João. Bem, Márcio, o PIX, na verdade, se tornou um engodo, né, desse atual governo. O Banco Central, que deveria propor legislação, está criando coisas, né? Virou um banco, não faz sentido nenhum, né? Imagine se tivesse autonomia quanto eles pregam, né? Daqui a pouco estaria competindo com capitalização, seguro aí com os outros bancos, né? Não faz sentido nenhum. Mas o Pix chegou numa estagnação, pelo que a gente viu nos números. Muito quem aderiu, né, foi a classe média, a classe alta do país, né, que aderiu a esse modelo. Mas mesmo assim os bancos deram uma freada na divulgação do Pix, né? E muitos bancos digitais menores passaram a vender o Pix como uma solução. Mas os bancos tradicionais deram uma segurada. Por quê? Recentemente, o Itaú foi envolvido num grande escândalo, né? De ter transferido erroneamente pelo Pix mais de 1 milhão para uma conta de outra pessoa, né? E aí o Itaú culpa o Banco Central por isso. Mas, assim, o que a gente verifica conversando com os grandes bancos é que eles têm uma suspensão em relação a isso porque não possuem um sistema de segurança válido, né? Então, eles têm muito receio. O Banco do Brasil começou uma campanha um pouco mais tímida do que os outros bancos, mas de repente parou de ter essa propaganda tão pesada a respeito do Pix. De fato é que o Pix, né, já provocou dentro do Banco do Brasil, se a gente considerar a classe A e B, que normalmente são folhas de pagamento de municípios, estados e governo federal, a gente vai verificar que houve uma redução na utilização de caixa. Mas volto a dizer, o Pix veio no momento que a gente já pré-pandemia, né? Então, após a pandemia, eu entendo muito bem que as pessoas passaram a utilizar, e ainda bem, os sistemas digitais para não levar a maior contaminação comunitária, né? Dada a situação que esse país vive. Então, a gente verifica esse aumento neste período. A gente precisa entender se futuramente a gente manterá esse nível de acesso tecnológico. Porque hoje, se formos em qualquer agência do Banco do Brasil, nós vamos verificar filas ainda de pessoas procurando atendimento bancário, né? E na Caixa, por conta do próprio advento do auxílio emergencial, também verificamos filas enormes. Então, ou seja, a população ainda vai atrás dos serviços essenciais dos bancos públicos. Em relação à agricultura familiar, nós temos algo interessante aqui em São Paulo e Paraná, né? Boa parte da região metropolitana de Curitiba e da região metropolitana de São Paulo
a merenda escolar é abastecida pela agricultura familiar. Isso é um dado interessante, principalmente também pelos produtos do MST, que vai desde grãos de arroz, feijão, né, grãos mais cereais, no caso, né, e a agricultura familiar acaba entrando com legumes e outras tendências, né. A gente tem conversado muito com cooperativas da agricultura familiar para tentarmos traçar esse modelo para atuarmos juntos. Com o advento da pandemia, parou-se de se abastecer a merenda escolar, né, porque não estamos tendo aula. E aí a agricultura familiar foi diretamente atingida. E para onde eles recorreram? Para um crédito safra, para tentar manter a produção, para tentar escoar. Eles recorreram ao crédito no Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é o único banco que possui um seguro safra, né, para garantir que o agricultor familiar tenha preservado o seu direito de produzir. Nós vivemos até a década de 90, para a agricultura familiar, um desespero muito grande, né, porque você não tinha algo que resguardasse ele caso uma quebra de safra, ou caso um problema de safra. A partir dos anos 2000, com o governo do presidente Lula, o Banco do Brasil criou esse modelo de seguro-safra para garantir a produção e garantir a perenidade do trabalhador da agricultura familiar. Então, são atuações importantes que o Banco do Brasil faz, mas não quer dizer que é exclusivo do banco público. Não é, o banco privado poderia atuar, mas eles não têm interesse em atuar, porque a mensuração do lucro deles é para um lucro imediato, não para um lucro a longo prazo, como faz o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, né? O que eles querem são modelos prontos. Então, eu vou querer carteiras de crédito já constituídas desses bancos públicos para que eu atue nelas, mas eu não quero fomentar ou criar algo novo sem que haja um subsídio do governo federal. Tem até uma brincadeira no YouTube aí que saiu com um candidato na época do Amoedo, né, do Partido Novo, que é ligado ao Banco Itaú. E ele fala, não, aqui no Brasil é a iniciativa privada que sempre apostou no desenvolvimento do país. O que é uma mentira, senão não teríamos Banco do Brasil, não teríamos Caixa Econômica Federal, não teríamos BNDES, não teríamos Petrobras, não teríamos Eletrobras, não teríamos CSN, que são empresas estatais, algumas delas deixaram de ser, foram privatizadas pela privataria tucana, né? Mas que foram fundamentais para o desenvolvimento do país, e todas elas partiram de empresas públicas, né? Ou seja, a iniciativa privada ela quer chegar com algo pronto, não quer investir no país, não quer gerar emprego, né? Então, é bem essa realidade que hoje os bancos públicos passam. Os bancos privados estão de olho nas carteiras do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, né? Principalmente no crédito voltado à folha de pagamento no Banco do Brasil e na Caixa Econômica no crédito habitacional e outros itens que a Caixa hoje trabalha muito bem. Então, quem perde? Perde tanto a população, né, porque deixa de ter um banco público com taxas de juros menores que os bancos privados, e perde o país, né, em termos de importância que esses bancos públicos possuem na atuação social. O professor Fernando Nogueira da Costa fala muito bem, o papel do banco público é agir onde o banco privado não quer agir, e eles não querem agir porque a lógica deles é do lucro imediato. Então, esse paralelo é sempre fundamental e a gente vai sempre verificar, ao longo da história do país, uma atuação muito forte dos bancos públicos em momentos de crise, em momentos importantes de desenvolvimento nacional, né? Então, o que se perde com uma agenda liberal, eu acho que a possibilidade de autonomia do país em gerar desenvolvimento, a possibilidade do país em atender a população que precisa de bancarização para sobreviver. Hoje é impossível a gente dizer que sobrevivamos sem uma bancarização. E me perguntam, nessas agências, nessas cidades onde o Banco do Brasil está fechando agência, se haverá um banco privado. O histórico mostra que não, né? Porque a única agência que tinha era um banco público, não de um banco privado. Então, essas pessoas serão afetadas muito pelo descaso dos bancos privados e pela destruição do governo federal aos bancos públicos. Legal. Firmino? Você está sem som, Firmino. Quer que eu releia a pergunta, Firmino? Não precisa. A questão da importância desses bancos nas pequenas cidades e também para a população como um todo. Acho que quem perde é a população de classe média para baixo. Né? Por quê? Hoje, aí dentro de que o Fukunaga já trouxe algumas questões do Banco do Brasil, hoje, por exemplo, a Caixa,
A pessoa, eu não tenho nenhum contato, eu não tenho conta na Caixa, a Caixa não preciso dela. Por que não precisa? Você sabe que aquele esgoto que passa na frente da sua casa foi financiado pela Caixa Econômica, porque o município de Curitiba não tinha dinheiro naquele momento a curto prazo? A Caixa faz financiamento de 20, 30, até 40 anos para os municípios para cobrir essa questão de saneamento básico. Então, a população não tem como dizer, eu não tenho, a Caixa não foi útil para mim. Ela pode não conhecer. Outro detalhe, 40% do que é arrecadado hoje, na realidade 39%, do que é arrecadado em loterias retorna para a sociedade brasileira em torno de programas sociais. Financiamento ao esporte amador, ao Minha Casa Minha Vida, recursos para o Enem, para o FIES, que é o financiamento, que é a possibilidade do filho do pequeno trabalhador poder chegar à universidade. Tudo isso passa por dentro do quê? De uma política. Privatizando-se as loterias da Caixa, esses 40% não vai voltar para a população brasileira. Ele não estará disponível para investimento social. Nós temos hoje os programas sociais. Qual é o banco hoje que aceita atender, faz o papel de atender a população de baixa renda? A Caixa. Veja pelas filas. Quem foi que, de uma hora para outra, pagou mais de 100 milhões de benefícios emergenciais? Até a gente fazia discussão, a nossa representante no Conselho de Administração fez a discussão de passar também para os bancos privados a responsabilidade de pagar o benefício emergencial. Não. Caixa foi o banco que puxou para si. Tanto que criou uma tecnologia para criar o banco digital. E que por um lado foi um avanço, hoje nos colocam uma possibilidade de colocar. Então a Caixa hoje tem uma rede estabelecida de mais de 4 mil agências e mais de 25 mil, acho que a gente pode dizer que a Caixa foi o pior golpe de terceirização para o sistema financeiro, porque ela tem mais de 25 mil lotéricas espalhadas pelo país. São representantes comerciais que atendem os produtos, que pagam benefícios sociais da Caixa e todos os benefícios que passam por dentro da Caixa. Então, isso foi um impacto. Vai ser um impacto muito grande. Alguns locais, no início, a questão da criação das lotéricas e dos correspondentes bancários era para atingir principalmente as cidades que não tinham agências bancárias. A maior, hoje, se não me engano, o índice último que eu vi foi 80% ou 85% dos correspondentes bancários estão localizados nas grandes cidades, os polos econômicos. Então, a figura do correspondente bancário, que foi criado, entre aspas, lá atrás, para ser algo como é a lotérica, como para ser algo que desafogasse ou que bancarizasse as pessoas, não foi. Mesma coisa, você fala do Pix. O Pix, ele vai atingir quem hoje, de baixa renda, tem um celular que possa dar a ele condições de utilizar o Pix com segurança. A maioria dos trabalhadores de baixa renda desse país sequer tem aquele velho aparelhozinho lá que basicamente faz no máximo o WhatsApp, não é um smartphone. Então, se nós temos dificuldade. Outro elemento que tem aí para a gente é a história do Open Bank. É um banco que vai operar com cadastro único. O Bradesco não vai precisar ter mais o cadastro dele, o Banco do Brasil, a Caixa, porque esse Open Bank vai centralizar toda a documentação. Então, nisso tudo fragiliza o sistema. O Fukunaga já trouxe aqui o exemplo daquela transferência dentro do Itaú. Mas hoje, por exemplo, você tinha até então algumas, com a demora de transferência de valores, você podia interceptar algum tipo de extorsão, vamos lá, os golpes do WhatsApp. Você tinha até tempo de ligar para o banco, descobrir que era uma falha e pedir para o banco cancelar uma operação. Hoje, com o Pix, em poucos segundos, transferiu o dinheiro? Transferiu. A pessoa, em 1 minuto, esse dinheiro pode ter passado por dezenas de contas, se não chegar a centenas de contas, e nunca mais você perde o controle sobre esse processo. Então, vai prejudicar, sim, as pequenas cidades. Banco do Brasil estão fechando algumas agências que eram pioneiras, era uma única na região, que atendiam o funcionalismo público municipal da prefeitura, que atendiam os pequenos agricultores da região, e eles vão ter que se deslocar grandes distâncias para poderem ser atendidos em uma outra agência.
Esse fichamento da maioria dessas agências, das 112 agências, são agências que são algumas em capitais, mas a ampla maioria lá. Então, temos essa situação colocada. Quem vai perder, no geral, vai ser a população classe média para baixo. Legal. Queria, então, agradecer aos dois, pedir aqui, nós vamos entrar com um vídeo agora, uma sequência de 3 vídeos, vamos entrar com o primeiro, né, que é um vídeo sobre a desestruturação do BB e os ataques do governo Bolsonaro. Mas antes do Lucas soltar, queria pedir para você que está nos vendo, que compartilhe esse programa para que essas discussões que o Quarta Sindical faz sobre os temas relacionados ao mundo do trabalho cheguem cada vez mais longe para as trabalhadoras e trabalhadores. Então, agradecemos aí os compartilhamentos, tá? Lucas, pode soltar o vídeo? Você já parou para pensar quem sai perdendo com o desmonte e a privatização do Banco do Brasil? A resposta é fácil: todos. O Banco do Brasil foi a primeira instituição financeira do país e ainda hoje é considerado um dos nossos maiores bancos. Além disso, o BB é um banco público, com função fundamental para o desenvolvimento do Brasil, bem como o crescimento econômico, industrial, comercial e social. Com uma das maiores redes de atendimento existentes, agências do Banco do Brasil estão em praticamente todos os municípios brasileiros. O banco está presente em 99% das cidades, com mais de 5.000 agências e 65.000 terminais de atendimento. Essa abrangência é fundamental para garantir que toda a população tenha acesso ao serviço de atendimento bancário. O BB também é fundamental para o financiamento do agronegócio, da agricultura familiar, concessão de créditos para micro e pequenas empresas e também para o financiamento estudantil. Com 55% da participação no mercado de crédito do agronegócio brasileiro, o BB é o banco que mais financia a agricultura no país. Somente na safra 2020-2021 serão mais de 100 bilhões disponíveis. Por fim, o BB está presente em diversos segmentos esportivos, patrocinando vôlei de quadra, areia, até futsal, entre outras modalidades. O banco patrocina também espetáculos, shows, mostras e atrações culturais, confirmando seu propósito de participar no crescimento do Brasil nas mais diversas áreas. É por tudo isso que afirmamos que todos perdem com os ataques que o governo Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes vêm promovendo ao Banco do Brasil. O desmonte da estrutura física e de pessoal do banco, aprofundado pela reestruturação anunciada no dia 11 de janeiro, aponta justamente para aquilo que Bolsonaro disse que não iria fazer: a privatização. Da minha parte, não existe qualquer intenção de pensar em privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica zero. Se Bolsonaro já falou em fuzilar o ex-presidente por conta das privatizações... Presidente Fernando Henrique, você sugeriu... Fuzilamento dele. E você acha graça uma barbaridade dessa? Não, barbaridade é privatizar, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como ele fez. É privatizar as telecomunicações. É entregar nossas reservas petrolíferas para o capital externo. Porque a hora que você conseguir, por exemplo, a autossuficiência do petróleo aqui, essas empresas de fora vão continuar tirando petróleo a $7 e vendendo a 60. Eu vou perder eles. Então, nada é nosso. Fuzila ele, que é para ele aprender. Por que agora ele pretende impor tais perdas ao povo brasileiro? Legal, essa é uma sequência, então, de 3 vídeos, a gente apresentou o primeiro, e com base na apresentação desse primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho para nós, o João, claro, dando uma dimensão mais nacional, e o Fermino, uma dimensão mais local aqui para nós, de como foram os atos, né, a greve por tempo determinado, de 24 horas, no Brasil. Como é que foi a adesão, né? Como é que foi o resultado aí e quais são as lutas que vêm pela frente aí na defesa do Banco do Brasil. Posso começar com o Fermino? Beleza, Márcio. Aqui nós tivemos uma participação muito boa, tá? Porque, diferente do que foi nos outros anos, em função da pandemia, nós fizemos um debate
de espontaneidade, das pessoas chegarem e efetivamente desligarem o seu terminal, ou efetivamente não abrir o caixa, ou até mesmo não vender a gente recebeu informação de algumas pessoas, inclusive, se recusando a vender alguns produtos nesses dias. Mas a participação veio crescente, porque esse ataque principal, a gente vai entrar um pouquinho no detalhamento, eu acho que depois o Funaga pode aprofundar, mas ele ataca o funcionalismo, ele mira no incentivo à demissão de 5 mil pessoas, mas ele extingue a função de caixa, que é o principal atingido nesse momento, onde ele perde aí 40% do seu salário de uma hora para outra, isso impondo às pessoas um total desequilíbrio emocional, podemos dizer. Tá? Porque a pessoa tem lá uma programação de vida, onde ela chegou a ganhar uma função de caixa, e com essa função ela adquiriu, eu vou trocar de casa, assumir um financiamento habitacional, eu tenho condições de assumir um financiamento de veículo, eu tenho condições de dar... Então, as pessoas assumiram alguns compromissos a longo prazo, que agora, com a retirada da função, e eles querem fazer algo muito parecido que tem na Caixa, que é o Caixa Minuto, que você recebe pelo dia que você abre, pelo tempo que você abre na estação de trabalho. Caixa não vai deixar de existir, mas ele vai trabalhar, hoje eu trabalhei 3 horas, eu recebo pelas 3 horas, não recebo a função pelo mês fechado. Então, as pessoas, inclusive, que a gente teve informação, de 2 suicídios no estado de São Paulo. As pessoas estão chegando a um desespero, o banco está impondo esse momento de transição, onde a gente já comentei na minha fala anterior, onde vai ser pífio a economia, até tem uma fala do Fukunaga muito interessante, que o banco vai economizar dinheiro de pinga, porque em proporcional ao lucro que ele está propondo nessa reestruturação vai se economizar muito pouco, e atacando claramente aos trabalhadores, atacando as pessoas que fazem, que constroem o resultado do banco no dia a dia. Os caixas não serão os únicos, a gente não tem ali efetivamente quais serão as outras funções que serão atingidas com maior impacto. Tem os assistentes, tem os analistas, tem uma série de outras funções. Alguns gerentes dessas 112 agências, assistentes e gerentes devem perder suas funções também, mas a gente vai estar atuando tudo o que for necessário para ser feito, para minimizar esse impacto aos trabalhadores. Os sindicatos bancários de Curitiba estará fazendo. Nós agora há pouco tivemos uma reunião do jurídico, teremos amanhã à noite uma plenária estadual, onde vamos debater com todos os trabalhadores. Queremos a nossa sala, a sala da FETEC comporta até 500 bancários. Então, nós teremos esse debate que faremos amanhã à noite, tiramos dúvidas, e teremos uma assembleia, que é apontada aí pelo Comando Nacional, ao qual o João Fukunaga é coordenador, que aponta uma greve a partir do dia 10. Então, nós tivemos uma boa participação, claro, perto do processo de mobilização foi boa, mas não foi aquele processo que a gente gostaria, que com o crescimento e pelo que está apontando para a gente, no dia 10 nós teremos uma grande atividade nacional. Sei que em alguns estados, principalmente no Nordeste, a participação foi maior, que aqui em Curitiba nós temos um grande número de centralizadoras do Banco do Brasil, então temos quase 6 mil trabalhadores do Banco do Brasil lotados na nossa base. O número de caixas proporcionalmente a isso é menor, mas tivemos uma boa participação e há o engajamento. As pessoas começam a notar, e aí um debate que a gente tem feito com muita tranquilidade. A gente sabe que tanto em Banco do Brasil e Caixa Econômica, muitos votaram nesse desgoverno. Muitos optaram naquele momento, imposto por uma realidade da mídia nacional naquele momento, imporam para a gente a certeza de que este, ou um projeto parecido com este, pudesse ser melhor que o projeto a que o Brasil experimentou, que o trabalhador brasileiro experimentou, de vivenciar uma economia estável, numa economia tranquila, onde podia se trabalhar e sonhar em ter a casa própria para o trabalhador e se ter isso. Hoje foi tirado esse sonho de todos os trabalhadores, esse sonho de Estado mínimo aponta claramente isso. Então, nós vamos ter que colocar, e estamos dialogando com franqueza, não com revanchismo. A gente tem que ser franco com o trabalhador, que a opção dele lá atrás impôs hoje essa realidade, tanto para o Banco do Brasil, para a Caixa,
e de outras empresas estatais, a qual a gente vai defender. Aí a gente já vem com alguns anos, já o colega aí já comentou agora há pouco, se é público, é para todos. Não dá para pegar hoje o que é público e entregar de mão beijada para a iniciativa privada, seja para a iniciativa internacional, como foi no caso da entrega do pré-sal, ou nesse momento de desmonte de Caixa e Banco do Brasil para entregar para os bancos privados. Legal, legal. Então, João, passo para você a palavra. A gente fez um calendário de luta, né, na verdade, nacional, né, começamos com o dia 15 de janeiro, né, propondo realizações de reuniões com os funcionários, explicando para eles o que era esse movimento do banco e principalmente com a sociedade, né, falando, olha, se nesse momento essa agência está fechada e somos responsáveis por algum tipo de transtorno, imagine se o governo federal fechasse essa agência, o quanto vocês seriam prejudicados. O mais engraçado é que quando tivemos apoio da população, né, que pelo menos na onde eu estava, numa agência que eu estava, e até teve uma disputa lá de quem desejava mais mal para o atual governante, né, então eu achei até engraçado. No dia 21 nós fizemos um grande tuitaço, chegamos no top 10 aí do Twitter, né, ou seja, estávamos no topo da discussão aí nas grandes mídias, e principalmente uma atividade também dialogando com os bancários e a população. Nós estamos fazendo uma etapa de preparar a população e conversando muito com os funcionários, né? Se de um lado temos o ataque direto ao funcionalismo, com as coisas que o Firmino nos colocou, nós também temos o ataque à empresa pública. Então, dialogar com essas duas esferas, para nós, é fundamental. No dia 29, nós realizamos uma paralisação de 24 horas, né, em qual a gente, no momento de pandemia, e com 35 mil bancários em home office, no Banco do Brasil, nós colocamos a importância da adesão das pessoas, porque nós não conseguiríamos estar nas casas das pessoas, né, porque as pessoas estão em home office. Os sindicatos passaram em várias agências, conversaram com as pessoas, entregaram as faixas, e tivemos uma adesão, avaliação da comissão de empresa, tivemos uma adesão importantíssima no segmento que muito está se perdendo, que são os caixas, né, e saiu em alguns locais também dessa esfera, ampliando o movimento. A nossa intenção é cada vez mais ampliar, porque o banco está em silêncio total em relação a essa reestruturação, ele não quer dialogar com os trabalhadores, e muito menos passar dados. Hoje, às 14 horas, nós temos uma mediação com o Ministério Público Nacional e o Banco do Brasil. O banco tentou, de várias artimanhas, aí, tentar acabar com essa mediação, né, mas nós vamos mantê-la junto com o Ministério Público e nós queremos exatamente as informações para dialogar com os funcionários e com a sociedade. E também estamos tirando para quinta-feira várias plenárias a nível nacional, a plenárias abertas para dialogar com os bancários e bancárias, e no dia 5, uma Assembleia Nacional para decretar estado de greve permanente, né, nós estamos propondo o estado de greve permanente, e no dia 10, uma paralisação de 24 horas também, seguindo todos os ritos necessários aí da lei de greve, da lei geral de greve. Então, nós estamos caminhando e apontando para o bancário que a necessidade de luta é fundamental se a gente quiser reverter esses ataques que o Banco do Brasil fez aos seus funcionários. E o que o Firmino colocou também é isso, né? A gente vê lá que o banco está querendo economizar, ele divulgou isso no Valor Econômico, 300 milhões, né, frente aos lucros do banco, realmente dinheiro de pinga. E tem um outro detalhe, né? O Banco do Brasil, na segunda-feira passada, ele anunciou que estaria aumentando o payout dos dividendos aos acionistas do banco. O que é o payout? É o valor pago em cima de cada ação, né? Então, o Banco do Brasil está saindo de 35% para 40%. Né? Olha o absurdo. Para privilegiar os grandes acionistas aí, numa tentativa de mostrar que as ações do banco ou os dividendos do Banco do Brasil são atrativos para a iniciativa privada. E hoje, um ataque mais direto do Ministério da Economia para todas as empresas estatais foi a divulgação que eles fizeram nos grandes jornais das remunerações que os funcionários recebem das empresas estatais, né? Isso é um absurdo, isso é uma mentira, né, que eles estão colocando, fala que os funcionários de empresas estatais são bem pagos. Eu gostaria que eles comparassem, por exemplo, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, a remuneração dos executivos com a remuneração de um Banco Itaú, com a remuneração de um Banco do Bradesco, que são na casa de milhões e milhões e milhões, 17, 20, 50 milhões até de bônus, de
bonificação a esses acionistas, né, que fazem parte da remuneração deles. E ao contrário das empresas públicas. E estamos falando de gestoras que cuidam de empresas nacionais e com potencial muito bom. Então, esses ataques que dá na mídia recentemente das empresas estatais, é esse viés neoliberal de tentar desconstruir a imagem importante que as empresas estatais possuem na economia nacional. Então, são várias questões aí que a gente tem que dialogar muito com a sociedade para desqualificar o fake news, para mostrar a realidade e a importância dos bancos públicos. Estamos também com uma frente parlamentar, né, em defesa dos bancos públicos, com o deputado Zé Carlos, né, do Maranhão, que é o presidente dela, mas com vários parlamentares apoiando, para fazer o diálogo na Câmara dos Deputados, a importância do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Estamos nos articulando também lá para impedir qualquer tipo de venda ou qualquer tipo de privatização dessas empresas. E por fim, gente, eu precisaria realmente sair, eu tenho uma outra agenda agora, e pedir desculpa não poder ficar até o final com vocês. Você já tinha avisado, né, João? Obrigada pela tua participação. Eu queria agradecer o convite aí de vocês e muito obrigado. O programa está muito legal. Parabéns aí mesmo para vocês. Só se você sair, queria aqui, se necessário, mas queria hipotecar aqui todo o apoio da Central Única dos Trabalhadores do Paraná. Eu sou bancário de formação, sou funcionário do Itaú e junto com os companheiros do sindicato, a gente acompanha para e passo o desenvolvimento das lutas que a FETEC CUT Paraná desenvolve, que a Contraf e os sindicatos bancários aqui de Curitiba e região e os demais, né, do estado desenvolvem. Então, fica aqui o nosso apoio, o que precisar do ponto de vista de visibilidade, de comunicação, a CUT Paraná está à disposição. Tá, obrigado, Márcio, obrigado mesmo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Nós vamos continuar aqui. Eu vou pedir um segundo vídeo ainda dessa série que fala sobre o impacto aí da privatização do Banco do Brasil. Lucas, você pode já estar com ele aí na mão? Está vendendo o nosso país. Vamos privatizar muita responsabilidade. 11 de janeiro. A direção do Banco do Brasil anunciou um novo processo de reestruturação que irá impactar 870 postos de atendimento no país, desativando centenas de unidades do banco e reduzindo o atendimento à população. A diminuição do atendimento do BB virá acompanhada ainda de demissões de 5.000 funcionários. Tudo isso sem nenhuma negociação entre as entidades que representam os funcionários do banco. Ao que parece, o governo Bolsonaro prepara o Banco do Brasil para o que já sugeriu diversas vezes seu ministro da Economia, Paulo Guedes, a privatização. O Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando espaço. O Brasil não consegue fazer nada, é tudo liberal lá. Os passos são sempre os mesmos: reduzir a estrutura da empresa e precarizar o atendimento para convencer a sociedade que a estatal é ineficiente, enxugar os quadros, demitir funcionários e pagar os débitos trabalhistas com dinheiro público. Assim, a estatal fica mais atrativa para empresas privadas. Vale lembrar que o Banco do Brasil é uma empresa lucrativa e que vê seus rendimentos aumentarem ano após ano. O primeiro presidente do BB, indicado por Bolsonaro, Rubens Novaes, já defendia abertamente a venda do banco. Novaes deixou o cargo em julho justamente pela impossibilidade de se concretizar a privatização. Seu sucessor e atual presidente do banco, André Brandão, é ex-chefe do HSBC nas Américas e era presidente do banco inglês na época dos escândalos do Swiss Leaks. Na época, Brandão disse à CPI que nada sabia sobre lavagem de dinheiro e saiu ileso. Embora Bolsonaro já tenha dito que não irá privatizar o Banco do Brasil, Da minha parte, não existe qualquer intenção de pensar em privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica zero. parece que estamos chegando próximo ao momento em que ele irá se desmentir, como costuma fazer rotineiramente. Mais um capítulo, né, que a gente já tinha até comentado sobre a fala do ministro da Economia. Vou ler mais alguns comentários aqui para valorizar a nossa audiência. Ana Snow, que escreve: Brandão traumatizou Curitiba com milhares de desempregados na venda do HSBC. É um especialista em extermínio. Anselmo, BBB para sempre.
Ana Smolka continua, antes de Brandão, o presidente Novaes vendeu uma carteira de crédito do Banco do Brasil ao BTG Pactual, negócio vantajoso para o BTG e suspeito para os brasileiros donos do Banco do Brasil. Foi denunciado a quem Guedes serve. Que Everton, defender o Banco do Brasil é defender o Estado Democrático e a Constituição. Beto von der Osten, parabéns pelo importante debate. A pandemia reforçou o que a gente sempre afirmou. Os bancos públicos são imprescindíveis. Jonas Braz, fora Bolsonaro, fora Paulo Guedes, e o Adalberto Prado manda um bom dia para a Quarta Sindical. Firmino, você que continua aqui com a gente queria destacar... Só um pouquinho. Você citou aí um comentário da Ana Smolka, vendo que ela está conosco, e aproveitando... comentário, Márcio. Não, só um pouquinho. Só um segundo. E aproveitando que ela está conosco, talvez fosse interessante passar o link, porque ela é coordenadora da Comissão de Empresa aqui do Paraná. Talvez fosse interessante passar o link e ela entrar um pouquinho no final com a gente, e a gente, para ajudar no debate aí. Eu vou passar para ela, Firmino. Você passa? Você está mais... passa o link para ela, se ela quiser entrar nesse finalzinho, só para a gente arredondar. Eu estou pelo telefone, Márcio, não estou pelo computador, então se eu for mexer agora eu posso cair. Você não consegue mandar para ela? Você não tem o WhatsApp dela aí? Tenho, mando. Vamos ver se ela... Manda você para ela o link, porque eu não consigo, que se eu mexer no telefone agora eu posso cair. Tudo bem. Mas vamos lá, enquanto a gente vê se a Ana... A gente está no nosso último bloco de perguntas, daí se a Ana entrar, ela aproveita para fazer uma fala. Acho que aproveitando os comentários dela, né, a gente realmente ia lembrar aí da privatização do Banestado, e do Estado ter ficado órfão, né, de um banco público que auxiliasse no investimento em negócios locais, investimento no desenvolvimento do Estado mesmo. Então, falar um pouco sobre o impacto dessa experiência que a gente já tem no Paraná, né, e lembrar também, a gente falou bastante aqui sobre as políticas sociais que vêm dos bancos, e o quanto essas políticas sociais, claro, os bancos captam um recurso, mas retorna muito para a sociedade, né? Então, lembrar o quanto o banco público é estratégico, e se você puder comentar um pouco que a Ana já falou, né, do impacto dessa experiência aqui no Paraná. Firmino. Até recentemente nós fizemos um projeto aí com vários colegas, e acho que foi tema, inclusive, aqui do Quarta Sindical, né, que foi a construção, uma história interrompida do livro do Banestado. Esse foi um impacto muito grande, Banco Estadual, e aí a gente fala, nós temos uma experiência com o Banestado, São Paulo com o Banespa, o Márcio está com o livro na mão lá, temos o caso do Benji, que foi privatizado, de Minas, do Banerj, do Rio, temos uma série de bancos, né, e aí, como foi aqui a discussão que nós fizemos, o Estado, o governo à época, não o Estado, o governo à época ergueu o tapete, tudo que tinha de mal explicado, e a gente fez alguns atos aqui na época, ali no cruzamento da Monsenhor Celso com a 15, que era uma sedes históricas do Banestado, na queima de arquivo. O Estado pegou muita coisa mal explicada na sua gestão, dos estados da época, jogou tudo dentro do Banestado e empurrou e queimou o arquivo. Né? Com a privatização, morreu a preço de banana, só o lucro que o Itaú teve com as ações detidas pelo Banestado, se não me engano, da Copel e da Sanepar, foi maior com o que ele pagou no processo ali na privatização como um todo. Então, assim, quem perdeu, né, um banco estatal, um banco estadual, ele prioriza fomentar o negócio no Estado. Ele prioriza atender, no nosso caso, os paranaenses. Nós tivemos dezenas, centenas de agências pioneiras fechadas com esse processo. Então, foi um crime contra a sociedade paranaense. Tanto que, a partir disso, a gente entrou numa lógica de você depender de um banco privado, né, ser atendido um banco privado, e aí as prefeituras fizeram as suas estratégias de venda de folha de pagamento ou não. Então, lembrando que o governador do estado, que sempre priorizou, mesmo com a perda do Banestado, que assumiu posteriormente, que era o Requião, ele sempre tinha as contas do estado, seja do funcionalismo, seja as contas mantenedoras do estado para com os bancos, ele sempre priorizou os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil. Outros, hoje, a folha de pagamento está com o Santander.
A Caixa voltou no caso da Prefeitura, era do Santander, a Caixa negociou de volta com a Prefeitura de Curitiba o retorno para a Caixa, mas muitos continuaram com o Santander. Então, assim, perdeu-se a identidade de um banco público e o papel que esse banco tem. Todo banco, quando ele devolve para o seu, João Fukunaga falou aqui agora há pouco, para o seu acionista, retorna pelo seu investimento. O Banco do Brasil está passando de 35% para 40% de aumento de 5% do retorno que ele dá aos acionistas privados do banco. 51% do Banco do Brasil ainda é do governo brasileiro, as ações que têm comando, mas tem várias ações, ele é um banco de economia mista. Caixa Econômica, o lucro dela tem que ser dividido com um único sócio, que é o governo brasileiro. Que, ao mesmo tempo, por analogia, eu digo que eu tenho mais de 210 milhões de sócios, porque é a sociedade brasileira. Quando eu falei aqui, citei o caso das loterias, e 39% do que é arrecadado retorna para a sociedade como programas públicos, ali, Caixa detinha 70% do financiamento habitacional do país. Por quê? Era, junto com a discussão da gestão do fundo de garantia, a Caixa gera hoje um fundo do trabalhador de 500 bilhões de reais, que é o fundo do FGTS, o FI é Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia, que é dinheiro de trabalhador, um pouquinho de cada um, dá um volume estratosférico, que está hoje de olho, os bancos privados estão de olho na gestão, eles não querem administrar as contas. Até 92, quando a Caixa assumiu para ela a responsabilidade de centralizar o Fundo de Garantia, o banco recolhia no banco A, no banco B, no banco C, aqueles bancos trabalhavam com dinheiro, na época você tinha uma ciranda financeira, e demoravam meses para repassar ou para lançar na conta do trabalhador aqueles valores. Então, quando as pessoas, naquela época, a pessoa saía do banco, ela tinha que sair, ela saía do seu trabalho, ela tinha que ir em vários bancos procurar se tinha algum valor lá, que ela não tinha controle. A Caixa, a partir de 92, centralizou tudo isso, houve uma normatização, construiu-se o fundo de investimento do trabalhador, a qual a Caixa recebia um percentual pela gestão, mas um percentual super baixo. E hoje os bancos estão de olho, que eles querem administrar a carteira de investimento. Eles não querem atender o trabalhador. Eles não querem pagar o fundo de garantia, eles não querem emitir extrato de fundo de garantia. Eles querem gerir uma carteira bilionária. Então você veja que os bancos privados, eles compram, eles vão buscar assumir certos segmentos do que é público, o que o público os bancos públicos fazem hoje, eles não vão querer atender. Eles não vão querer atender o trabalhador ou o programa social lá na ponta, porque só vai encher de gente na frente da agência ou dentro da agência, eles querem o filé, eles querem buscar. Então, assim, isso deixa de trazer o retorno para a sociedade. O município a arrecadação que o município teria deixa de voltar para o município. A economia, o lucro e os encargos que os bancos pagam nesses pequenos municípios fazem a diferença para o município, deixa de arrecadarem tributos naquele local, vão ter que jogar esses tributos para outros locais. Então, a perda para as principal, duro que assim, nós temos hoje uma guerra ideológica, se podemos dizer assim, de que tudo que é público, que vem já há algum tempo, lembrando desde lá do Collor de Mello, caçador de Marajá, tudo que é público é ruim. Tudo que é público tem que sucatear, tem que desprezar. Qual era o desprezo e a linha de desprezo para o SUS? Hoje, claramente, é algo maravilhoso? É aquilo? Não, porque não tem o investimento necessário. Mas o SUS é uma ferramenta única no mundo, porque o atendimento, vamos pegar aqui o exemplo dos Estados Unidos, o cara que é atendido nos Estados Unidos, ele é bem atendido. Só que quando ele termina, ele recebe a alta da sua Covid, do seu tratamento, ele recebe uma conta milionária em casa que ele vai ter que pagar. Aqui no Brasil, o SUS faz esse papel. Ele tem uma forma de financiamento, tem uma forma constituída. O que hoje, a lógica, que eu digo ideológica, do Estado mínimo, o Estado, primeiro se prega-se que ele é ineficiente, que ele é isso e aquilo, que ele é corrupto, que ele é ineficiente, mas quem faz isso hoje?
Vamos pegar o que foi essa eleição na segunda-feira. 3 bilhões de recursos para os deputados, para eles votarem em A, B ou C. Ninguém pensou no que isso pode efetivamente trazer de benefício para a sociedade como um todo. Os erros que se cometem hoje nessa discussão é erro claro de que eu vou sucatear o que é público, vou demonstrar que o Ministério da Saúde é ineficiente para controlar uma pandemia, para que as pessoas vão lá comprar um plano privado. As pessoas vão lá recorrer a um plano privado de saúde. E, infelizmente, a lógica de mercado, ela só vale para quem tem condições de pagar. Quem não tem condições de pagar, não vai ter como recorrer a nada. Porque o plano de saúde não te dá 1 ou 2 meses a mais de atendimento se você não pagar a sua mensalidade. Se você não pagar, não dar o retorno. Então, a lógica do capitalismo, ela é cruel com quem não tem recursos. E a gente vê novamente, retorna no país, você vê pessoas morando na rua. Não tem recursos para... Assim, neste momento, nós estamos entrando numa situação, mas você está saindo de um debate de defender o que é público para discutir governo, mas é uma mesma coisa. Prioridade. Se eu não priorizo a geração de emprego no país, eu não priorizo que as classes mais baixas ascendam na sociedade. Porque não existe meritocracia. Essa palavra de meritocracia, ela é cruel. Ela é usada como se todo mundo tivesse condições, que ela acaba sendo o sonho americano, né? O cara chega imigrante nos Estados Unidos pobre, sai 6 meses, 1 ano, 10 anos, ele está rico. Isso, meritocracia, não é assim para todo mundo. O negro pobre não tem as mesmas chances que o branco classe média rico. Não estuda nas mesmas escolas. Então, ter uma visão de Estado justo, ter uma visão ampla, seja para defender o que é público, seja para todos, tem que ser clara, tem que ser a política de inclusão, política de cotas e muito mais. E hoje nós estamos aqui brigando para que os instrumentos que nós temos condições de respaldar e dar esse impacto a eles, a manutenção deles, sejam a continuidade, os elementos, as ferramentas de continuarem fazendo, ter um projeto público para o país. Márcio, devolvo para você, não sei se era nessa linha, mas acho que nesse momento que a gente está chegando, é um momento de discutir mesmo o programa de país, infelizmente. Isso aí. Firmino, obrigada pela tua resposta. Tem alguns comentários ainda sendo feitos, eu vou convidar o Firmino depois, no final da live, para responder ao Pablo Sérgio Meirelles, que fez aí várias questões interessantes, que a gente não vai ter tempo de colocar agora, porque nós já estamos... programa bom é assim, passa do horário. Nós já passamos de 1h10. A Ana também escreveu lá, a Ana Smoke escreveu que não conseguiu câmera, mas que numa próxima oportunidade ela participa. Eu vou pedir o último vídeo da série aí sobre o impacto da privatização e depois o Márcio encerra. Temos o terceiro vídeo, Lucas. Você recebe um determinado salário e planeja sua vida a longo prazo dentro desse valor. E, de repente, esse salário é reduzido para até 25%. Isso está acontecendo com muitos bancários. É o terror da reestruturação do Banco do Brasil. Desde 2016, o BB já fechou mais de 1.000 agências, além de 17 mil postos de trabalho por todo o país. São 17 mil funcionários a menos para atender os clientes. Agora, uma nova reestruturação irá fechar centenas de unidades do banco, demitir mais de 5 mil trabalhadores e extinguir a função do CAD. Segundo o Diese, o esvaziamento do BB e, mais amplamente, o esvaziamento do papel dos bancos públicos na economia brasileira é o cenário encontrado. Ao que parece, o plano de reestruturação do banco prevê uma economia de mais de 300 milhões em 2021 e quase 3 bilhões em 2022. Essa economia, logicamente, será paga pelos funcionários. Isso porque 5 mil trabalhadores estão sendo pressionados a aderir aos programas de desligamento
voluntário. Os trabalhadores que ficarem também serão impactados. Serão milhares de funcionários por todo o Brasil atingidos pela extinção de vagas e funções impostas pela reestruturação. Aquela situação do início desse vídeo. Esses trabalhadores terão seus salários reduzidos arbitrariamente e sem nenhum planejamento. É por isso que os funcionários estão mobilizados, lutando contra a reestruturação e os ataques do governo Bolsonaro contra o Banco do Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já manifestou várias vezes sua intenção de vender o BB. Mas nós lembramos que o Banco do Brasil pertence ao povo brasileiro e nós não permitiremos sua privatização. Legal, então estamos chegando ao final desse Quarta Sindical. Como a Ana falou, já estouramos o nosso teto aqui. Programa bom, programa que rende, geralmente bate o teto, então a gente pede desculpas aí pelo avançar da hora, mas queríamos dizer que esse programa fica nas nossas redes, né, na rede de todas as entidades que transmitem o Quarta Sindical, inclusive os sindicatos bancários de Curitiba, a FETEC CUT-PR. Vocês podem rever esse programa, fazer com que ele chegue a cada vez mais lugares. Nos despedimos, então, desse Quarto Sindical, agradecendo o João, que já teve que sair, Fukunaga, né, coordenador da Comissão Nacional de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil, e em especial também o Fermino, que é nosso presidente aqui do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região. Nos vemos na próxima Quarta Sindical. Um grande abraço, Ana Carolina, que divide a bancada comigo todas as quartas, a nossa produção, Lucas, Gibran, Vandré, Pedro Carrano, que fazem com que o Quarta Sindical aconteça todas as quartas. Nos vemos, um grande abraço. Até mais a todos. Tchau, tchau.